Maria Antonieta enfrentou a tragédia como rainha da França. Como rainha, deu à luz 4 filhos, mas apenas um deles sobreviveu à Revolução Francesa. Embora os seus filhos tenham crescido no luxo, vivendo no magnífico Palácio de Versalhes, 2 deles passaram anos trancados em uma torre durante a Revolução. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, vamos te contar como foi a vida dos filhos de Maria Antonieta. Tá curioso para descobrir mais? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O seu casamento não foi consumado por anos. Nascida em Viena, na Áustria, Maria Antonieta casou com Luís XVI em 16 de maio de 1770. Na manhã seguinte, surgiram rumores de que o casal não havia consumado o casamento. Nos 7 anos seguintes, Maria Antonieta permaneceu virgem. A austríaca havia se tornado rainha da França antes que a união fosse consumada, mas em 1778, a rainha deu à luz uma filha, Maria Teresa. O longo intervalo entre o casamento real e o nascimento do primeiro filho do casal deixou muitos se perguntando se Maria Antonieta era uma boa rainha. No total, teve 4 filhos com o rei Luís XVI. Foi conhecida como uma mãe amorosa. Em 1778, Maria Antonieta deu à luz uma filha e, em 1781, ela teve um filho chamado Luís José. A França agora tinha seu herdeiro e Maria Antonieta agia como uma mãe amorosa com seus filhos pequenos. No entanto, o protocolo real tentou separar a rainha de seus filhos. Em resposta, Maria Antonieta muitas vezes levava seus filhos da corte real para seu retiro, o Petit Trianon, onde seus filhos podiam escapar das pressões da corte. Luís XVI não era o pai dos filhos de Maria Antonieta? Mesmo antes da Revolução Francesa, os inimigos da rainha atacaram seu relacionamento com seus filhos. Embora Maria Antonieta fosse frequentemente descrita como uma mãe dedicada, a rainha tinha uma reputação de infidelidade. Na década de 1780, Maria Antonieta teve um caso com Axel von Fersen, um diplomata sueco que lutou na Revolução Americana. Quando a rainha deu à luz a Luís Carlos, seu terceiro filho, em 1785, muitos assumiram que von Fersen era o pai em vez de Luís XVI. O último filho da rainha, uma menina, morreu quando criança. Em 1786, apenas um ano depois de dar à luz a Luís Carlos, Maria Antonieta deu à luz seu último filho. Sofia Beatriz nasceu prematuramente em 9 de julho de 1786. A criança morreu antes de seu primeiro aniversário. Foi a primeira vez que Maria Antonieta lamentou a perda de um filho, mas não seria a última. 2 anos depois, Luís José faleceu, e então Maria Antonieta viu seus 2 filhos sobreviventes serem trancados em uma fortaleza pelos revolucionários. Quando ela foi para sua execução em 1793, Maria Antonieta deixou 2 filhos, Luís Carlos e Maria Teresa, que ainda estavam presos. Apenas Maria Teresa sobreviveria à Revolução Francesa. Pouco antes da queda da Bastilha, o filho de Maria Antonieta morreu. O verão de 1789 foi uma época terrível para Maria Antonieta. Apenas algumas semanas antes de os revolucionários invadirem a Bastilha, desencadeando a Revolução Francesa, o filho de Maria Antonieta, Luís José, morreu. Luís José tinha apenas 7 anos quando morreu por conta de uma doença. Embora tivesse sido herdeiro do trono, Luís José sempre foi doente. Mas Maria Antonieta mal teve tempo para lamentar a morte do filho, pois a Revolução Francesa eclodiu semanas depois. A família quase escapou da França durante a Revolução. Nos primeiros dias da Revolução Francesa, a família real permaneceu em Paris. Mas como os revolucionários questionaram cada vez mais a monarquia, a família tentou fugir do país. Em junho de 1791, o rei e a rainha se disfarçaram e quase chegaram à Bélgica, território controlado pela família Habsburgo de Maria Antonieta. Mas, em Varennes, alguém reconheceu o rei e a família foi capturada. Em vez de retornar ao Palácio Parisiense, a família foi colocada atrás das grades. Mas se tivessem alcançado segurança na Bélgica, a família poderia ter sobrevivido à Revolução. Trancado em uma fortaleza durante a Revolução. Nascido em 1785, Luís Carlos tinha apenas 4 anos quando a Revolução Francesa mudou sua vida. Embora a criança passasse seus anos de criança correndo pelos corredores dourados de Versalhes, aos 4 anos tudo mudou.
Naquele ano, seu irmão mais velho morreu e Luís Carlos tornou-se herdeiro do trono. Mas a Revolução Francesa também arruinou a vida do herdeiro. Descrito pelos revolucionários como o filho de um tirano, Luís Carlos ficou trancado em uma torre por anos. Maltratado na prisão e forçado a testemunhar contra sua mãe. Por 4 anos, Luís Carlos viveu em confinamento solitário, separado de sua família. Seus carcereiros o maltratavam e forçaram o menino a testemunhar contra sua mãe e sua tia. Durante seu julgamento, os acusadores de Maria Antonieta alegaram que ela agrediu seu próprio filho, apoiado por evidências falsas do próprio Luís Carlos. Essa evidência ajudou a enviar Maria Antonieta ao seu fim. Mas ninguém disse a Luís Carlos que sua mãe havia morrido. Em vez disso, os carcereiros do menino o espancaram como retribuição por seu sangue real. Infestado de pulgas e vivendo em uma cela cheia de dejetos humanos, Luís Carlos enlouqueceu lentamente. Maria Teresa ficou presa em uma torre por anos. Durante a Revolução Francesa, Maria Teresa foi trancada em uma torre. De 1792 a 1795, a filha adolescente de Maria Antonieta definhou atrás das grades, trancada em uma cela perto de seu irmão Luís Carlos. Os irmãos não tiveram contato durante esses anos, mas Maria Teresa podia ouvir seu irmão chorando quando seus carcereiros o espancaram. A jovem tinha 2 livros em sua cela, que ela leu várias vezes durante seus 3 anos de prisão. Um por um, a mãe, a tia e o irmão de Maria Teresa morreram. Os carcereiros mantiveram o destino de sua família escondido de Maria Teresa. Em dezembro de 1795, após o reinado do terror, os revolucionários finalmente decidiram libertar Maria Teresa, a única sobrevivente de sua família. Ela foi enviada para a Áustria para viver com a família de Maria Antonieta. A execução da mãe. Em 1793, Maria Antonieta foi a julgamento. Depois de ouvir sua acusação, Maria Antonieta disse: "Eu era uma rainha, e você tirou minha coroa. Uma esposa, e você matou meu marido. Uma mãe, e você me privou de meus filhos. Só meu sangue permanece. Tome-o, mas não me faça sofrer por muito tempo." A rainha da França disse que pensava constantemente em seu filho, Luís Carlos. Maria Antonieta sabia que seu filho estava preso, o que a deixou angustiada. A rainha não teve contato com seus filhos, que nem sabiam que sua mãe estava sendo julgada. Pouco antes de seu falecimento, Maria Antonieta escreveu para sua cunhada: "Lamento amargamente por deixar meus pobres filhos. Você sabe que eu existia, mas para eles e você." Luís Carlos e Maria Teresa permaneceram atrás das grades durante a execução de sua mãe e só souberam que sua mãe havia morrido muito mais tarde. Mais de 100 impostores reivindicaram o trono. Luís Carlos desapareceu atrás das grades durante a Revolução Francesa e ninguém viu o menino por anos antes que ele morresse e fosse enterrado em segredo. Como resultado, mais de 100 impostores afirmaram ser o verdadeiro herdeiro do trono da França. Charles Guillaume Naundorf, que passou um tempo em uma prisão alemã por falsificação de dinheiro, declarou-se o verdadeiro Luís Carlos, chegando a escrever para Maria Teresa pedindo que ela se encontrasse com ele para provar que ele era Luís Carlos. Um diplomata austríaco, Barão von Turgot, escreveu: "Não há certeza real e legal de que o filho de Luís XVI esteja morto. Sua morte até agora não tem outra prova senão o anúncio no Moniteur, junto com um relatório elaborado por ordem dos bandidos da Convenção e por pessoas cujo depoimento se baseia no fato de terem sido apresentados com o corpo de uma criança morta que eles disseram ser filho de Luís XVI. Essa incerteza encorajou os impostores e atormentou Maria Teresa pelo resto de sua vida. Rainha da França por 20 minutos. Maria Teresa foi a única filha de Maria Antonieta que sobreviveu à Revolução Francesa. Em 1799, ela se casou com seu primo, que dizia ser o próximo na linha de sucessão ao trono. Depois de passar anos atrás das grades, ouvindo os carcereiros prejudicarem seu irmão e sabendo que toda a sua família havia morrido, Maria Teresa nunca se recuperou. Embora vivesse na França, foi forçada a fugir do país várias vezes. Impostores alegando ser seu irmão falecido atormentaram Maria Teresa. Em 1830, Maria Teresa seguiu os passos de sua mãe e se tornou rainha da França, mas apenas por 20 minutos. Seu marido ocupou o trono por menos de meia hora, antes de abdicar para que seu sobrinho pudesse assumir o trono. Maria Teresa viveu até 1851, quando faleceu aos 72 anos.
Você já tinha ouvido falar dos filhos de Maria Antonieta? Qual fato sobre eles mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!